Olá, gente. Meu nome é Fernanda Portela. Eu sou instrutora aqui do projeto Solidário de Literatura e hoje eu vim trazer para vocês a literatura colonial. Para começar, a gente vai falar sobre o quinhentismo. O quinhentismo, ele é um nome que foi dado para o momento assim que o Brasil foi descoberto. Como assim? Quando os portugueses, saíram lá nas grandes navegações para tentar chegar às Índias, em busca de riquezas, em busca de ouro, de prata, de especiarias, de tudo, eles acabaram chegando aqui no Brasil, em 1500. E o quinhentismo foi essas primeiras manifestações literárias que foram criadas aqui no Brasil, falavam sobre o Brasil, mas não foram produzidas por nativos brasileiros, pelos indígenas, por exemplo, foram produzidas por europeus. Daí veio a literatura informativa. A literatura informativa, ela foi inaugurada pela Carta do Pedro Vaz de Caminhas, que foi mandada ao rei lá, contando sobre as riquezas que ele encontrou no Brasil, Mas quais que são as características, daqui a pouco a gente volta na Carta de Pedro Vaz de Caminhas. Quais que são as características da literatura informativa? Vamos lá. Bom, a primeira característica assim, que a gente deve saber é que trata-se de uma literatura descritiva, de uma literatura informativa mesmo. Porque como ela era produzida por viajantes e também por cronistas, o objetivo dessa literatura era informar a Portugal, as maravilhas que tinha aqui, a fauna brasileira, a flora brasileira, o clima, sobre os nativos, sobre as possibilidades de exploração de Portugal aqui. Então, para começar, é uma literatura descritiva e informativa. A principal intenção era informar, era contar, relatar, não tinha essa preocupação com a estética. Bom, gente, e essa literatura, ela é de extrema importância para nós, porque é através dela que a gente tem a possibilidade de saber como que era o Brasil em 1500. Então, ela é, assim, um patrimônio histórico de extrema importância. Outra literatura que a gente também vê lá no quinhentismo é a literatura catequética. Como assim? Era aquela literatura que ela era produzida e propagada pelos padres, porque os padres jesuítas, eles vieram para o Brasil com a intenção de catequizar os povos nativos, ou seja, os indígenas. Esses padres, eles tinham uma didática pedagógica catequética. Como assim? Eles queriam, assim, forçar, eles queriam obrigar os indígenas a entenderem e a aceitar e seguir a religião deles. A religião, assim, até então, católica lá de Portugal. Então, gente, agora nós vamos ler um trechinho, da carta que inaugurou a literatura informativa, que foi a Carta de Pedro Vaz de Caminhas. Então, bora lá? Então, gente, essa aqui é a carta original, Não dá pra gente ler, entender, porque é uma coisa muito antiga. Mas eu vou deixar aqui o trechinho que eu vou ler com vocês, pra gente ter uma noção, assim, do que é realmente essa exaltação da terra que eu falei pra vocês. E depois que eu ler, a gente comenta um pouquinho sobre ele. Bom, vou começar, tá? Até agora, não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lhe havimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados como os de entre Douro e Minho, que era uma antiga província de Portugal. Porque neste tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar,
dar-se-á nela tudo. Por causa das águas que tem, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Como a gente pode ver, né, nesse trecho, o tempo todo Pedro Vaz de Caminhas exalta o Brasil, né? Ele fala aqui bons ares frescos, fala assim que a melhor escolha, o melhor futuro seria salvar a gente. Aí entra aquela história de que os padres tentam forçar os índios, né, a seguir a religião de Portugal, como se fosse assim a escolha a ser feita. E a gente consegue perceber, né, a surpresa assim do europeu a encontrar essa terra que parece assim cheia de riquezas, cheia de água, e assim o entusiasmo, né, ao escrever essa carta ao rei. Então, gente, só pra gente recapitular tudo, o quinhentismo, né, ele é aquele momento em que Portugal chega ao Brasil, né, assim, descobre o Brasil. No quinhentismo tem a literatura informativa, que é aquela literatura que se preocupa em escrever, informar tudo sobre o Brasil, né, dos povos nativos até assim o seu ambiente todo. E a literatura catequética é aquela que queria doutrinar, que queria impor uma religião aos povos nativos. Essa foi a aula sobre literatura colonial. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, um beijo, até a próxima!